Bom, voltando lá pro lance da Unasul, tá todo mundo no balaio? Todo mundo? É que, assim, o Brasil e a Argentina já confirmaram, né? Mas é que nesse momento os dois países têm uma convergência política bem importante. Talvez a Argentina logo menos não, porque o Alberto Fernandes já anunciou que não vai concorrer. E a Cristina Kirchner também falou que não vai concorrer. Aliás, quem tá favorito lá, por enquanto, pelo menos... Tá rolando uma briga entre eles? Entre Alberto Fernandes e Cristina Kirchner? Acredito que sim, né? Eu acho que a Cristina Kirchner, quando ela se colocou como vice do Alberto Fernandes, ela achou que meio que ela ia ser a principal pela experiência política que ela tem. O esposo dela também já tinha sido presidente. E o Alberto Fernandes é um cara que tá fazendo as suas políticas muito mais próprias do que ouvindo a Cristina Kirchner. É fato. A posição do vice-presidente lá na Argentina é parecida com a nossa posição de vice-presidente? Sim. Então, assim, ele tem muito mais um caráter, né, Porque o americano é muito diferente, né, o vice-presidente lá. Sim, de fato. Tá bom. Mas aqui na América do Sul é parecido, né? Mas o favorito na Argentina agora é um cara chamado... Favorito eu não sei, tá? Mas pelo menos tá em primeiro lugar nas pesquisas. Um cara chamado de Javier Milei. Que inclusive os caras falam que é o Bolsonaro argentino. Mais ou menos. O Javier Milei, ele se notabilizou por ser um anarcocapitalista. Isso é muito interessante. Tomara que ele ganhe. Porque isso é muito interessante, cara. Isso é assim, não é no meu país mesmo? Foda-se. Vamos ver o que vai dar, né? Eu pensou ali, e se a gente fosse morar no mar? Caralho, isso é legal. Mas o que você acha? Pode ser um desastre? O que é? Uma coisa é ele enquanto deputado, né? Porque deputado pode falar qualquer coisa, ele agrade um nicho ali, beleza. Ele, enquanto presidente, não vai poder... Por exemplo, Igor, ele já deu algumas declarações no passado, porque ele acha assim, que o Estado não tem importância nenhuma, né? Então, algumas das declarações polêmicas dele. Falou, por exemplo, eu tenho um rim, eu quero comercializar meu rim, eu poderia vender ele, poderia querer vender ele, por exemplo, alguém que não tem rim, não tem importância. O Estado não deveria regular isso. Ele já falou, por exemplo, no caráter de... Eu concordo, inclusive, tá? Desculpa, mas eu concordo, inclusive. Não, mas é o ponto polêmico, entendeu? Tô falando. Então, em algumas medidas, ele tem um tom muito polêmico que isso não vai ser aceito pela sociedade. Então, ele vai começar a moderar um pouco o seu discurso se ele, de fato, quiser sair como candidato a presidente, né? Mas não é interessante que ele tá aparecendo como o primeiro nas pesquisas? Isso mostra uma insatisfação da sociedade, né? Mostra, eu também acho, muito mais uma insatisfação com o status quo do que com as ideias dele, que são... Basta ser o oposto do que tá, que é meio que o Bolsonaro mesmo, né? Sim, só que o Bolsonaro, ele sempre teve um caráter mais... Enquanto presidente, acho que não. Ele tentou se aproximar do Paulo Guedes, um caráter um pouco mais liberal, mas ele enquanto... O Bolsonaro não era muito a nova política, né? O cara já estava como deputado há tantos anos lá. Mas ele, enquanto candidato, ele se colocou como isso, né? Como essa nova política, enfim. Ele se colocou como... Eu acho que... Bom, tem gente que discorda de mim também. Políticos, né, no caso. Que... Eu tenho uma ideia... Parece pra mim que ele ganhou porque quem tava disputando com ele era o PT. Então o sentimento anti-PT meio que elegeu o Bolsonaro, eu acho, sabe? Então que, assim, as pessoas não estavam nem muito interessadas, suponho, no que ele tava propondo. Elas só não queriam que fosse o PT, tá ligado? Então, mas é esse sentimento que tá rolando na Argentina agora. Exato. É um sentimento de insatisfação, de revolta com esse Estado pesado, com esse Estado interventor. Mas tá difícil viver lá, de fato, não tá? Não, com certeza. Você pega, como eu falei, uma inflação de mais de 100% ao ano. A gente hoje tá com uma inflação oficial na casa de 6%. Exatamente, a gente tá revoltado, né? Imagina na Argentina que... O que a Argentina tem em um mês de inflação é o que o Brasil tem em um ano de inflação. Então, óbvio que os caras vão ficar revoltados, né? E aí, como ele surge com esse papo mais diferente, de um anarcocapitalismo, é esse... Mas, por isso que eu falei, né? Será que ele vai ser presidente? Não sei. Porque ele tem muito engajamento da galera que apoia ele. Então, talvez os seus 30% ali de votos ele vai ter. Agora, para convencer os outros 21%, talvez o discurso dele seja um pouco mais radical. Por isso que eu acho que nessa campanha eleitoral, se de fato ele se confirmar como o candidato da direita argentina, ele vai ter que moderar um pouco o seu discurso. Entendi. E assim, você acha que... É difícil prever, mas uma eventual eleição desse cara torna o Unasul, por exemplo, mais complicado? Torna. Ele ainda não se posicionou muito nessas questões geopolíticas internacionais, porque de fato ele nem é o candidato oficial à presidência, né? Mas pelas declarações que ele dá,
aparentemente ele não vai querer fazer uma confluência com os países de esquerda que ele considera que é o grande desastre aí da América do Sul. E o Unasul hoje, ele é guiado pelo Brasil, com toda certeza, mas tem um vice-presidente ali que é a Argentina. A Argentina também é um país importante economicamente para a América do Sul. Então, uma falta de convergência política entre Brasil e Argentina comprometeria, sim, essa união da América do Sul. Entendi. E, cara, assim, durante... isso daí é um papo que está sendo retomado pelo Lula, agora que é presidente do Brasil de novo. Agora que esse bloco tá voltando a ser conversado, né? Porque quando era o Bolsonaro também tava na gaveta. Na verdade, o Bolsonaro ele até saiu do Unasul e ele criou o ProSul, que é a mesma coisa, só que de direita. Então ele falou assim, não, esse Unasul é coisa de comunista, não sei o quê. Esse Unasul é coisa de comunista, não sei o quê. E aí ele criou o ProSul. Na época ele criou com o Ivan Duque, que era o presidente da Colômbia, com o Sebastián Piñera, que era o presidente do Chile, e com o Maurício Macri, que era o presidente da Argentina. Governos mais à direita. Só que todos eles já saíram de novo. E aí entraram governos de esquerda de novo. A América Latina é isso, tá? A América Latina é mais normal crises políticas, crises institucionais, do que situações de estabilidade. Então, o Bolsonaro tentou criar esse ProSul, também não foi muito pra frente, e agora volta do Unasul. Que também não deve ir muito pra frente, né? É difícil, Se tu tivesse que apostar, tu apostava que ia pra frente? Difícil, Igor. Acho difícil pensar. Só de você não responder, eu já acho que você não acha que ia pra frente. Já assim. acho que não tem muita confiança, né? Não é aquela convicção, assim. É difícil, né? Porque são pensamentos políticos muito opostos, Igor. Faz sentido. E sem uma... Com essa variação, assim, de quem entra no poder e com o momento polarizado que a gente tá vivendo também do mundo, né? Que... Infelizmente, olha tudo que o outro lado faz como... Faz o contrário. Esse não quer... Não entra... Assim, às vezes não entram nem no mérito se aquele negócio ali é legal ou não. É mais uma pira de... Esse aqui quem fez... É coisa de comunista. Fudeu, né? Então rola uma... Isso é uma dificuldade muito grande mesmo. Mas tá meio que... É um erro dizer que essa polarização, essa coisa de... direita e esquerda exacerbado pra caralho, tá no mundo. Dizer isso é um erro? Não, tá no mundo sim, Igor. E geralmente a gente mas é novo? É cíclico. Não é novo, mas é cíclico. Tá. E geralmente o que causa isso são crises econômicas, situações tensas. Porque quando que um discurso que é mais não de centro vai ganhar mais, vai reverberar mais? Quando eu tô no momento de crise econômica. Quando eu tô desempregado, quando a inflação tá muito alta. Por quê? É um problema complexo. Para você resolver isso é complexo. Para você escutar uma solução complexa, que geralmente é o cara de centro que dá, né? A gente precisa abrir um pouco a nossa economia, mas proteger um pouquinho lá. Tá? Esse discurso é chato e não cola muito. Se vem um cara e fala assim, não. Sabe qual que é a solução? É estatizar tudo. Isso aqui é a solução para melhorar. Pô, realmente, hein? Fácil. Vamos melhorar assim. Ah, não. A solução é privatizar... Não, realmente. Isso aqui é um discurso que cola mais... quando você está desesperado. Tanto que os principais movimentos, ou totalitários, ou extremistas, eles cresceram no ambiente de crise econômica. E o mundo hoje está atravessando isso, né? Seja pela questão da guerra Rússia-Ucrânia, pela questão da pandemia. Por exemplo, na América do Sul, todos os países... Não preciso pensar se é todos, mas a maioria dos países trocaram de presidente. Por quê? Crise econômica. Opa, então acho que o outro deve ser a solução. Então, quase nenhum conseguiu se reeleger ou conseguiu colocar um cara do mesmo partido. Entendi. Acho que o Paraguai foi o primeiro agora, que era o Partido Colorado e continuou o Partido Colorado. Sim. Pois é, essa visão de que... realmente, né, cara? Porque se na vida do cidadão comum, o que importa mais é se ele consegue pagar o aluguel e comprar comida, né? E a gente sabe que, vamos lá, por mais que a gente tenha se politizado... ao longo dos últimos anos aí, a gente consegue... Assim, existem... Hoje, por exemplo, ontem, assim... A gente debate coisas como o PL 2630, né? Porra, quando eu era moleque, ninguém falava dessas paradas, né? Ninguém falava de assuntos políticos e tal. Na hora da propaganda política, por exemplo, era a hora que meu pai deixava jogar videogame, entendeu? Então, assim, hoje a gente cada vez mais politizado, a gente consegue... Ainda que, puta, cara, eu acho que a gente precisa melhorar muito, tá? Porque eu tenho a sensação que a gente ainda tem... A nossa educação política, ela ainda tá muito no lance de você
tentar encontrar um Jesus Cristo pra resolver a parada toda, né? E a gente não tá nem... Como eu te disse que eu acho que ia acontecer em 2018, a gente não tá nem muito preocupado no que o cara tá propondo. Estamos mais preocupados em, sei lá, eu sou fã desse cara. Ou, às vezes, talvez esse sentimento seja até mais forte, eu odeio aquele cara, né? E politicamente, pra nós, a gente acaba fazendo umas escolhas que elas são só emocionais, né? Que pode ser um desastre pra um país. Conta muito o carisma do cara, né? Sim, é um concurso de Miss. Exatamente. Né? É um concurso de quem é mais popular, quem vai falar coisas que são um pouco mais audíveis. Você pega, por exemplo, óbvio que, né, não tô criticando o cidadão médio por fazer isso, porque às vezes a pessoa tá preocupada em sobreviver, irmão. Exatamente, né? É muito elitista falar, nossa, mas o cara não pesquisou o plano de governo, né? Como que o cara... Sim, cara. Entendeu? O cara tem outra preocupação no momento que ele precisa colocar alimento em casa e tal. Mas, e aí acaba virando uma coisa meio populista, assim, né? Putz, ó, tá violento aqui, hein? Qual que é o presidente aí que fala de combate à violência e tal? É esse aqui. Então, beleza, tamo junto. Ah, qual que é o presidente que vai falar que vai aumentar o salário mínimo? É esse aqui, ó. Então, vou votar nesse cara. Então, a gente ainda vota sem uma consciência política, né? E aí, qual que eu acho que uma das consequências disso é justamente a falta de incentivo para um cara fazer um plano maneiro para educação perene, né? Por quê? Porque ele quer ser eleito. E para ser eleito, o que ele tem que fazer? Essas porra aí que tu tá falando. Essa é a verdade, né? Infelizmente. E, pô, eu tenho esperança que... acho que a internet ajuda nisso. Por enquanto, a gente tá... como se a gente estivesse doente. Então, tá todo mundo com febre. Tá aquela porra... Um troço meio maluco, meio caótico e tal. Mas eu acho que essa doença vai melhorar. E a gente vai conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Eu sou meio burro nesse sentido. Não é burro, mas eu sou meio... Não sei. Eu queria que as coisas andassem pra esse lado, que é... Vamos pensar melhor politicamente, sabe? Já que é um assunto que tá tão quente na sociedade, né? Tá todo mundo falando disso o tempo inteiro.